Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Senhoras e senhores, bom dia nessa ensolarada terça-feira. Começa mais um Papo Digital dessa semana. Eu sou Lucas De Gasperi. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Digital. Eu sou o Alan De Gasperi e conosco hoje, nos prestigiando no estúdio, o professor coordenador Paulo Borsen, que conversará conosco em breve. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Alan. Vamos papear. Vamos papear. Gostei disso, vamos papear. As notícias e bizarrices do mundo tecnológico de hoje começam com um assunto um tanto pouco polêmico, ao qual nós vamos tentar não polemizar mais. Ou um pouco mais, não se sabe. Um pouco mais, né? Vamos tentar não ter nenhumas apologias aqui, mas vamos lá. Saiu uma notícia dizendo que a Câmara está querendo, né? O Judiciário está querendo sancionar uma lei onde falar mal de políticos por meio de redes sociais vai ser considerado um crime no Brasil. O que vai ter de gente presa, minha gente, se isso pegar? Olha, você comentou um negócio interessante. Existe nesse mês de agosto, né? Finalzinho de julho, agosto, a Polícia Federal desencadeou uma operação chamada Face to Fake. Esses nomes de operação são acho muito legal. A Polícia Federal, ela gosta de... É muito criativo, cara. Muito Mas bacana. Era a Polícia Federal original ou era fake também? Até então, né, acredito que seja a original genuína. No Face to Face Fake. E aí ela desarticulou uma quadrilha especializada na elaboração de sites e perfis fakes. Aí o brasileiro se especializa em muita coisa. Em muita coisa, cara. Né? Mas os números é que são interessantes. Isso foi no Mato Grosso. Ela descobriu e identificou 60 perfis falsos e 35 comunidades no Facebook que eram montadas para falar mal de políticos. E já estamos vendo aqui meio que um lado negro da rede social. Pela Pela facilidade que a pessoa tem de veicular qualquer tipo de informação e fazer comunidades e juntar pessoas e movimentar a opinião pública para onde quiser. E era uma quadrilha assim tão bem estruturada, um crime realmente organizado, vamos colocar assim, porque pagavam até R$6.000 para manter esses perfis. Você que trabalha pesado, dignamente aí fazendo uma função, né, no dia a dia na labuta aí, talvez não ganhe R$6.000 fazendo algo correto. Trabalhando como um bom filho da pátria, você não consegue R$6.000 e fazendo uma quadrilha você consegue tudo isso. É uma coisa perigosa, mas, Paulo, aí eu vendo essa notícia hoje que eu estava comentando comigo, ficou uma dúvida, uma coisa na cabeça. Temos a liberdade de expressão, né? Podemos falar o que quisermos e, lógico, nós vamos assumir a consequência daquilo que falarmos, naturalmente. Mas existe algum limite para a liberdade de expressão? O limite é o Código Penal, certo, né? A Constituição Federal dá total liberdade de expressão a quem quer que seja, né? E esse direito ele é ilimitado dentro das normas consideradas razoáveis, né? E a questão é legal, né? Se eu falo de alguém se sente injuriado, caluniado, ele vai buscar na justiça os seus direitos. O que preocupa nessa notícia é falar mal de político, né? Porque essa especificidade, porque falar mal todo mundo fala de todo mundo. Normalmente, é o né? esporte favorito das pessoas. O esporte favorito dos brasileiros, nos botecos, nas igrejas, enfim, em todos os lugares, né? O problema é você começar a proteger e cercear e criar algumas ferramentas de censura. Então você pode falar mal de todo mundo no Brasil, menos de político. Exatamente, fala né? Todo mundo, mas não fale de mim. Então o político tem que estar ligado à legislação normal, que é o Código Civil, o Código Penal. Se ele se sentir injuriado, ele processe e vá disputar lá na justiça os seus direitos. Acima de tudo é um cidadão como todos os outros. Claro, porque também se a gente falar mal de falar, não poder falar mal de político, nós vamos falar de quê?
Exatamente. Vai faltar assunto nesse Brasil. Exatamente. Né? Porque assim... Fica sem graça a conversa. Falar de político é falar mal, né? Agora, você não pode ofender, xingar, Sim, eu concordo. né? Porque... A calúnia é difamação. Exato, porque se você falar bem de político... Aí você que tá mentindo. Tá mentindo ou tá precisando de um tratamento, né? De fazer aí uma análise, procurar um psicólogo e tal, para ver o que está acontecendo. Porque os exemplos que a política nos tem dado não são favoráveis, né? Agora, falar mal de político, criar uma lei proibindo falar mal de político, eu acho isso censura, um exagero. Acho que todo mundo tem que estar submetido à mesma lei. Sim, acho que todo cidadão deve estar protegido, né? Claro. Ele já tem a proteção contra a calúnia e difamação pelo Código Penal. Isso já existe. E é isso que o Supremo Tribunal Federal coloca. Quer dizer, essa lei provavelmente, se vingar, vai ser considerada inconstitucional, porque o Supremo, ele dá total liberdade de expressão a quem quer que seja, só que está sujeito à legislação penal, civil, enfim. Pode acabar tomando um rumo muito perigoso, né, Paulo? Porque se proíbe falar mal, aí depois não pode... tudo bem, a calúnia, a difamação, aí depois não pode contestar, não pode... E vai segurando, né? Vai criando-se... Puxa uma censura, né? Puxa uma censura forte até exatamente, final, né? O deputado que traz isso à tona é o Cláudio Cajado, do DM, não sei se fala DEM, acho que é DEM, né? Da Bahia, ele é que está puxando essa pauta aí, está apresentando essa lei que tem, assim, o apoio do presidente da casa, né, Eduardo Cunha. Vamos parar por aqui para não ter muitos problemas e processos. E aí ele diz que isso vai ser para punir o usuário que falou mal e também as redes sociais que permitiram que o usuário falou mal, né, falasse mal. Aí a gente tem um problema maior. Imagina, o Paulo na sua casa, muito tranquilo, vai lá e dá a sua opinião sobre um cidadão político. Esse cidadão político se sentiu ofendido, mesmo não sendo uma ofensa, mas ele se sentiu ofendido. Aí o Paulo recebe um processo e o Facebook também. O Zuckerberg lá nos Estados Unidos, putz, Paulo, de novo. Paulo. Aí você está estimulando até a censura do Facebook em cima de seus usuários, né? Esse deputado Cajado podia pegar o cajado dele e fazer coisas mais úteis, né, para a sociedade. Abrir o Mar Vermelho, essas coisas. Isso, e sai correndo e não voltar, provavelmente, né? Mas enfim... Isso chega a ser tão grande que ele comenta, né, que ele fala que até algumas fanpages de humor também vão ser poupadas. Né, isso é perigoso. Aí vai... Isso é perigoso, porque aí cai pra censura. Porque foi o que o Paulo falou, né? Falou de política, você já tá falando mal, já faz umas piadinhas, já rola um humor sadio ou não, sei lá, vai do ponto de vista de cada um. Mas também começar a proibir o povo de falar, de se expressar. E se você começar assim, você vai proibir as charges. Exatamente. Né? Os cartoons. Quer dizer, você vai começar a proibir tudo. Aí daqui a pouco... E a charge, ela tem uma conotação política forte, porque ela tem a conotação de contestação. Sempre. Na situação, qualquer situação que seja, ela vai contestar. Esse, acredito que talvez seja o papel dela, um dos papéis. Exatamente. Usar a crítica, ser ácido para fazer a denúncia social e tudo mais. Convidar o pensamento. Isso. É polêmico. Vamos ver o que vai acontecer no Tribunal Superior. Estamos esperando aí que não aconteça nada, né? Tomara, né? Tomara que fique, né? Que isso não seja... Provavelmente essa lei, se for colocada, vai ser derrubada no Supremo, porque entidades como a OAB, várias outras entidades não vão aceitar essa tipo de coisa. E a Constituição é muito clara no que diz respeito à liberdade de expressão e à cláusula pétrea, ou seja, não é assim tão simples como o Cajado pensa que... ainda bem. Político fala mal de político em rede social. Então eles também falam. Né? Eles também falam. Enquanto estão em partidos opostos. É lógico. Depois se juntam, ficam amigos. Tudo irmão. Muito bem. Primeiramente, Paulo Bornsen, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, muito obrigado pelo prestígio. E hoje o papo vai ser sobre comunicação empresarial. Vamos lá. Paulo, para início de conversa, como a gente sempre faz no nosso programa, já virou até um costume, vamos começar do começo, do início. Conceito de comunicação empresarial. Por favor, Paulo. Comunicação empresarial é uma ferramenta das empresas de relacionamento com seus públicos e monitoramento da imagem, né? Ou seja, através da comunicação empresarial, uma organização ela vai poder monitorar a sua imagem diante de seus públicos externos e internos, de modo a manter a empresa com uma imagem positiva
no mercado de consumidores, entre seus colaboradores, entre os seus acionistas, né? Então, a função da comunicação empresarial é trocar informação e monitorar a imagem da empresa, ajudar a construir a imagem da empresa. Isso no contexto da internet, agora o mundo todo conectado na rede mundial de computadores. Como é que fica a complexidade na hora de lidar com vários públicos? Porque a gente tem várias exigências e vários públicos, e quanto mais a empresa precisa melhorar a imagem, ela precisa atingir esses públicos, ou pelo menos conseguir mais nichos de mercado diferentes. Como é que fica? Fica muito complexo o contexto da comunicação empresarial na internet, na grande rede de computadores? Fica. A gente discutiu essa questão da política, né? Mas as empresas também estão na rede, estão sujeitas a todo tipo de comentário, de influências, de ações, de concorrências, enfim, né? Eu tenho aqui dados da última pesquisa TIC Empresas, feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que diz que 97% das empresas brasileiras têm conexão com a internet, né? Ou seja, quase 100% das empresas têm a internet nas suas dependências. Isso não significa que ela esteja na internet se mostrando para o público, mas ela tem e-mails. É impressionante isso. 97%. Ela usa a ferramenta internet, né? Usa a ferramenta internet. Mas ela não se mostra na internet. Muitas vezes não. 49% dos colaboradores, dentro dessas 97%, usam computador para trabalhar, né? E desses 45% é que tem acesso à internet. Então, ainda 4% de funcionários que trabalham com computador, trabalham com esse computador desvinculado da internet. Isso ainda existe, Paulo? Existe. Impressionante. Existe. Eles só trabalham. E veja, né? E muitas vezes, aí você tem a questão... só trabalho. Mas é a questão da tecnologia, né? Hoje, assim, muitas empresas acabam criando filtros para os seus colaboradores, bloqueios, para que eles tenham uma navegação muito restrita no seu ambiente de trabalho, né? Muitas vezes não proíbem venda de produtos de beleza, né? Pois é. Salgadinhos, brigadeiros, mas a internet é que paga o pato. Facebook, né? Não, mas brigadeiro sim. Sim. Não pode, mas você pode... E, enfim, né, são coisas que aí as empresas vão se adaptando. Mas o mais interessante E veja, as empresas investem em tecnologia. Dessas empresas conectadas à internet, 65% usam banda larga, né? E 35% ainda tentam se conectar na internet de alguma forma, né? Com aquelas conexões horrorosas, de escada, rádio, enfim, essas coisas que a gente nem imagina mais que existem. Horóscopo. Né? Isso, né? Fazem despacho na encruzilhada para ver se conecta na internet. Exatamente. Isso. Paga a promessa. Né? Agora, as empresas que têm site, olha só que curioso, 87% das grandes empresas brasileiras têm site na internet. Né? Ou seja, se mostram na internet. As médias, 74%, e as pequenas empresas, menos da metade delas têm site na internet, 48%. Ou seja, as grandes empresas estão altamente ligadas nesse ambiente virtual, enquanto as pequenas empresas ainda têm um caminho muito grande a percorrer. Né? Por uma questão até de verba, né, Paulo? Para manter um bom serviço de internet de é um investimento muito grande. Mas veja, para vocês terem uma ideia, né? Aí as empresas que vendem na internet, não são todas que vendem na internet, Sim. apenas colocam o seu site, né, seus produtos, mas não fazem venda na internet. Para vocês terem uma ideia, num ano de crise como esse que a gente está prevendo, né, para 2015, 2016, em 2015 vai haver um crescimento de vendas na internet de 15%. Né? No primeiro semestre de 2015, o brasileiro já gastou praticamente 20 bilhões de reais em compras na internet. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É né? muito dinheiro. Ou seja, prevê um crescimento de 15%. Enquanto está todo mundo mergulhado na crise até o pescoço, né, o setor digital cresce. Né? Tem espaço para crescer e está crescendo em termos de comércio eletrônico. Mas nem tudo é maravilha, por exemplo, né? Dessas pessoas que compram na internet, somente 65% estão satisfeitas com o serviço. Ou seja, mesmo se colocando na internet, as empresas ainda não têm um pós-venda adequado, não têm um atendimento, ainda tem falhas nas entregas, né? Ou seja, nessa questão do relacionamento com os clientes.
E hoje é uma questão vital para a empresa, se de repente ela não promove o comércio eletrônico, mas pelo menos mostrar a cara. Tem que se mostrar. Ela tem que se mostrar. A internet é o Hoje, o que a gente faz quando vai comprar alguma coisa? A primeira coisa, a gente vai na internet e procura. É a primeira coisa. Procura o site da empresa, procura o Reclame Aqui, né? Para ver se tem reclamação. Se não tem, Sugestão. você vai em fóruns de discussão para saber o que a opinião das pessoas sobre aquele produto, aquela mercadoria, aquela empresa, né? E hoje, assim, vai sobreviver nesse ambiente não quem tiver o melhor produto, porque os produtos são todos iguais. Sim. Né? Preço, né, também, mas aquela que vai conseguir conquistar o cliente, fidelizar, ter um pós-venda legal, um atendimento e que a pessoa se sinta importante comprando naquele E é nesse site. momento que a gente percebe o poder da rede social na divulgação da marca. É impressionante como uma marca pode ser derrubada ou ser promovida. Eu ia até comentar, porque essas 47% dessas pequenas empresas que estão, né, a gente ainda tem aí 53% que não estão. Não estão. Essas 53% não estão por conta delas, mas você pode ter certeza que os usuários dos serviços delas estão falando mal delas na rede, E elas não por estão meio da vendo. internet, e elas não estão enxergando Não estão isso. enxergando. E isso é a comunicação empresarial, porque também as pequenas empresas, muitas delas não têm uma comunicação organizada, estruturada, com profissionais, um setor específico para cuidar disso. Né? Então elas ficam ao léu mesmo, ao relento, na rede. Isso é muito perigoso. Né? Para vocês terem uma ideia, mesmo com esses 87% das grandes empresas que têm sites e tal, somente 36% delas estão na rede social. Há muita ausência ainda. Né? Enquanto isso, todos nós consumidores estamos na rede social. Né? Então aquela coisa do marketing que antigamente passava para 7, 8, 11, sei lá quantos, hoje você passa a sua satisfação para, sei lá, milhões. Ainda você põe a tua bronca e ainda fala, curte aqui e compartilha. Exatamente. E ainda dá um prêmio se tiver bastante. Exatamente. Ou seja, então aí fica complicado o negócio. Então as empresas precisam estar ligadas. Você ainda printa os números de compartilhamento, posta de novo para continuar compartilhando. Para continuar compartilhando. Exatamente. Mas, Paulo, isso se deve... Será que, de repente, essas empresas, elas não se deram conta da importância do poder de uma rede social? Existe ainda preconceito? Seria um preconceito por parte das grandes empresas em relação às redes sociais? Até pelas próprias políticas internas de uso, que muitas delas têm restritivas e coisas do gênero? Olha, as empresas ainda estão descobrindo. Acho que todo mundo está descobrindo as redes sociais. É um fenômeno muito recente também. Se você for analisar assim, com uma lupa as redes sociais, é uma coisa estranha, né? Porque as pessoas se mostram de um jeito estranho. Exageradamente. Exageradamente. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que só tiram foto no espelho. Né? Essas verdade. precisam procurar um auxílio psicológico. São pessoas que refletem muito, né, Paulo? Que refletem muito, né? Então tem pessoas que só reclamam, tem pessoas que sei lá, né? Tem de tudo. Então as empresas ainda ficam, né? E muitas das empresas que estão na rede não permitem, por exemplo, que as pessoas postem comentários, né, livremente. Você está sempre monitorando. Tal, tem algumas né? emissoras de TV que são famosas que quando você posta algumas coisinhas, vai lá e corta porque... porque não interessa, né? Então é complicado. E, por exemplo, dessas empresas que estão na rede social, 78% publicam notícias, né? E 74% respondem comentários. Então, o pouco volume das empresas que estão nas redes sociais até que se esforçam em responder. Estão preocupadas, né? Estão preocupadas em atender, porque se entrou na rede tem que trabalhar, né? Sim. Tem que fazer, não adianta entrar e ficar esperando a banda passar, porque não vai passar coisa boa. A banda vai ficar cara e não vai ficar cara e vai dar problema. Vai dar problema. Então, assim, as empresas precisam ficar ligadas. Mas, assim, para a comunicação empresarial também isso é novo, porque a tradição brasileira vem do famoso mural de avisos na parede, do jornal que é entregue na mão das pessoas, né? Ou seja, então a questão das redes sociais, dos sites, enfim, elas também são uma novidade. E a gente está pensando aqui, Paulo, em cliente externo, né? Consumidor. Quando a gente começa a pensar em cliente interno, que nem você comentou agora desses murais de aviso, esses boletins,
Como é que a empresa, utilizando esses recursos, poderia pensar nos seus clientes internos? Então, hoje a internet ela é dividida em três partes, né? A internet propriamente dita, que é todo mundo conectado livremente na rede. Nós temos a intranet, ou seja, uma internet interna da empresa, ou seja, onde o público externo não tem acesso às informações da intranet, ou seja, uma internet privada dentro da empresa. E a comunicação empresarial tem substituído muitas vezes a questão do quadro de avisos, essa comunicação convencional, por informações na intranet. Ou seja, mas aí é preciso que o colaborador faça o seu login, acesse o portal, tenha as informações, né? Mas veja, dessas empresas que têm internet, 49% dos colaboradores usam computador, né? Desses 49%, ou seja, menos da metade dos colaboradores das empresas tem acesso à internet no trabalho. Ou seja, então não tem acesso à intranet, também, né? Então fica difícil esse tipo de comunicação. Mas a comunicação empresarial, ela envolve comunicações formais, né, como quadro de aviso, um jornal interno, memorando da vida. E tem as reuniões, né, onde são feitas pelos chefes, pelos gerentes, né, também é uma forma de comunicação. E aí o setor tem que preparar esses gestores para fazer reunião produtiva. Porque no Brasil é assim, você quer não resolver um problema, faz uma reunião. Faz uma reunião, é verdade. É verdade. Aí depois você pega na reunião e divide em grupos de trabalho. Aí os grupos de trabalho vão fazer reuniões, né? Sobre a reunião. Sobre a reunião, né? E aí depois você marca uma reunião para todo mundo apresentar os resultados das reuniões. Né? E aí as coisas vão caminhando e não vão evoluindo, né? A gente fica nas reuniões, né? Então assim, reunião tem que ter horário para começar, para fechar, tem que ter um assunto específico e resolver, né? Só que infelizmente não funciona assim, né? Então, e nós temos também a comunicação informal, que é o boca a boca entre os colaboradores, né? É o corredor, né? Isso, é o corredor. O corredor, o boca a boca, Paulo, será que de repente nesse contexto de rede social, de internet, deu lugar ao curte e compartilha? Ou boca a boca continua boca a boca? Boca a boca continua boca a boca, né? A chamada rádio peão, né? Aquela informação que circula informalmente pela empresa, ela sempre vai existir, né? Agora, o que existe também é o colaborador que usa a rede social, por exemplo, para falar mal do seu chefe. Fazer a rádio peão, né? Aí ele tá danado da vida. Quase que caímos no mesmo tópico dos políticos, né? Exato. Difamação e todas as Exatamente, mas aí é complicado você expor a sua relação de trabalho interna com um público externo que não conhece, não tem nada a ver. E aí algumas empresas fazem monitoramento disso, e se não fizer monitoramento, com certeza vai ter alguém para dedar esse cara. Sim, né? Um colega de trabalho que é a vaga dele, sempre vai falar, olha o que o cara fez, vai, é monitoramento também. Monitoramento. É uma rede de monitoramento. E isso vai dar problema, né? E tem uma questão assim da etiqueta na internet, no ambiente de trabalho, por exemplo, as famosas festas de empresa. Sim. Gente, é uma tragédia aqui, sim. né? Que as pessoas vão já com aquela ideia de beber todas e comer tudo. É verdade, né? É verdade. Come a mesa, come tudo. Tudo né? que tiver na frente, ele vai acabou comer. O churrasco, já come a grelha, o carvão, o espeto. E aí começa a pôr no Facebook, todo mundo desmontado, caído, né? Babando, né? Jogado no chão. E a gente não pode esquecer que uma festa de trabalho ainda é um ambiente de trabalho. É trabalho. É verdade. Trabalho. Não tem jeito. Porque foi organizada com os recursos da empresa, por setores da empresa, com pessoas da empresa, por mais que você possa levar a família e tudo mais, mas é trabalho. Né? Isso é para rede social. Sim. E aí você pode estar disputando uma promoção, alguma coisa, e por conta de uma fotinho que você colocou lá, você perde a sua promoção no trabalho. Isso no caso do colaborador, o prejuízo interno. E externo também. A porque isso também, acaba com a imagem. Nossa, o pessoal, pelo amor de Deus, fica loucão lá dentro daquela empresa. Perde fornecedor. Perde fornecedor público. Tem um caso clássico de uma montadora aqui no Brasil, que a pessoa comprou um carro de uma determinada montadora, ele teve milhões de problemas com aquele carro, todos possíveis e imagináveis. A montadora não resolvia, ele criou um site para colocar o caso dele, né? Aí foi tão acessado, repercutiu tanto na mídia, tal, o desespero dele por conta daquele carro, que a empresa primeira coisa que a empresa quis fazer e errou foi censurar,
tentar tirar o site do ar, ameaçar, processar, em vez de dar um carro para a pessoa. Exatamente, né? Porque a montadora faz carro, públicas, pega um lá, não sei o quê. Pega esse carro quebrado, põe na frota e vende para funcionário, que geralmente eles fazem isso, né? E dá um carro novo para a pessoa, né? Para resolver o problema. Não, então assim, as empresas precisam ainda conviver com isso, né? Com essa questão da exposição, que a tecnologia propicia, não tem jeito. Né? E até uma atitude diferente poderia ter melhorado a imagem da empresa. Nossa, ela se preocupa com o cliente. Antigamente o que fazia? Você fazia uma faixa e ela porta da empresa. Ficava lá, que nem palhaço, segurando aquela faixa na porta da empresa, lá. Não, aquela cartolina, aquelas coisas, tem gente que ainda faz. Mas hoje você vai para a internet e em 5 minutos você faz um blog, né? E você já destrói qualquer coisa. Põe tudo lá. Então você tem que estar... E isso é imagem, né? Isso é imagem. E a comunicação empresarial, então, tem que ficar esperta para poder monitorar isso. Isso criou até algumas grandes empresas preocupadas, elas acabaram criando departamentos responsáveis para tomar conta da imagem da empresa nas redes sociais, né, Paulo? Tem. Ficar de olho no Reclame Aqui, ficar de olho no Facebook, coisa que não se prestava atenção antigamente, porque não tinha porquê. A reclamação foi o que você falou, era na porta e aí você chama a polícia e pronto, acabou a reclamação. Agora não. Agora está na rede, tem que ficar esperto, porque não tem controle disso, né? De que forma isso vai repercutir, quem vai ver isso, então é complicado, você tem que ficar monitorando o tempo todo. O nosso papo está excepcional com o nosso querido Paulo Borsen. E aí nós vamos agora para o nosso bloco musical, então, Stênio, por favor, dá o play. Grande Stênio. Dá o play, Stênio. Pois é, senhoras e senhores, acabamos de voltar aqui para o nosso papo digital do nosso bloco musical. Acabamos de escutar Electric Light Orchestra com Calling America e Bruce Springsteen com Dancing in the Dark. Paulo, você dançou muito essas músicas? Era música do Bruce Springsteen principalmente, né? É a música da minha juventude. Não querendo entregar a idade, Paulo, mas você já dançou muito. A gente dança o tempo todo, né? Escuta no YouTube direto, né, Paulo? A gente dança o tempo todo. Dançar a gente nunca para. Nunca para, né? A dança contínua, a valsa. Às vezes até sem música você tá dançando. Né? E quando fala em dançar, me remete a um site que faz as empresas dançarem muito, Paulo. Paulo, a questão do Reclame Aqui, esse site que ganhou essa visibilidade e essa importância que alguns documentos apresentados no Reclame Aqui, né, algumas queixas no Reclame Aqui, elas se tornam ações judiciais, né? Você pode comprovar com aquela reclamação se a empresa respondeu ou não o que está sendo reclamado. Se ela cumpriu com o que foi prometido, se ela quebrou alguma cláusula do contrato. E como é que a comunicação empresarial enxerga isso, Paulo? Então, aí é uma questão importante, né? O Reclame Aqui só tem essa visibilidade, essa importância, porque as próprias empresas falham em atender o seu consumidor, o seu cliente. Dá motivo, né? Gera reclamação. Então, se você não tem um serviço de atendimento ao cliente, você não tem uma ouvidoria, você não tem um pós-venda, você não dá uma garantia para o seu consumidor, ele vai buscar outra forma, porque com certeza a maioria das pessoas que vão para o Reclame Aqui já tentaram entrar em acordo com a empresa, já conversaram, já tentaram. Aí você liga, fica naquelas musiquinhas, passa para um, passa para outro, fala com a Judite. Muitas vezes o atendimento é terceirizado. Sim. E essas empresas que terceirizam esse tipo de atendimento são caóticas, são empresas que fazem um serviço muito ruim, né? Então, assim, por exemplo, as empresas de telefonia, elas terceirizam esse atendimento. Então você vai reclamar do teu telefone, da tua conta, atende uma pessoa com sotaque que deve estar lá, sei lá, na China. Exatamente. Né? Porque na China é barato, você contrata, ou na Índia, os americanos contratam muito na Índia. Né? Porque eles têm um bom inglês e é super barato a mão de obra na Índia. Então imagina, você vai reclamar de uma caixinha de fósforo que você comprou na tua esquina, tu liga e vai pra Índia. Eu quero saber o que tá acontecendo. Como é que o cara lá vai resolver? Não resolve. Não né? resolve. E aí você vai pro Reclame Aqui, você vai para outras formas de você buscar os teus direitos, né? Porque o que o consumidor quer? Ele não quer nada. Quer ser bem atendido. Ele quer um produto com preço correto e que esse produto dure o tempo que tem que durar. Exatamente. Né? Ninguém quer que uma geladeira dure 50 anos. Não. Até quero, mas não vai durar. As antigas duravam agora. Duravam. Hoje não dura o quê? 8 anos, 9, 10 anos no máximo. Máximo. Então,
Então você quer que dure, mas você compra em uma semana, já quebrou, né? Você fica nervoso, né? Então se a empresa, não, olha, nós vamos retirar sua geladeira, nós vamos colocar uma no lugar, ou nós vamos consertar, porque a pessoa às vezes ela quer assim, ela quer produto, ela quer assistência a esse produto. Ela quer que a empresa garanta a manutenção desse produto se der defeito, é o mínimo, né? E aí, se a empresa não resolve, o Reclame Aqui faz o seu papel, né? E faz bem o seu papel. Sim, Faz sim. bem o seu papel. Aí todo mundo se sacode para resolver o problema. É impressionante como virou, com a importância que ganhou esse serviço do Reclame Aqui. E eu acredito que talvez as empresas que estão conectadas na rede, ligadas na rede social, é um dos primeiros sites que eles devem ficar monitorando para ver. É quase que um ranqueamento, né? Como Essa tá o nível relação de satisfação do consumidor cliente. com as empresas, ela historicamente, ela sempre acontece, né? Do ponto de vista do consumo, mas de um tempo para cá, essa questão do pós-venda que tem crescido no Brasil. O que é o pós-venda? É a assistência que a empresa dá depois que você consumir o produto. Claro que tem produtos que esse pós-venda é mais rápido, né? Alimento. Você compra, come, tem um tempo lá para reclamar, senão... Mas sabe o que acontecia antigamente, principalmente com as empresas de alimentação? Muitos clientes, porque também o brasileiro não é santo, né? Danificavam ou pegava lá uma barata e colocava no refrigerante. Entendeu? Aí o refrigerante veio com uma barata. O que esse consumidor queria? Ganhar refrigerante durante um ano para ficar feliz, né? Então, assim, as pessoas fraudavam para ter o benefício do prêmio. Isso era muito comum, principalmente as empresas ligadas ao ramo da alimentação. O que as empresas do ramo estão fazendo agora? Ah, tem uma barata na sua Coca-Cola? Pô, me desculpe, né? O nosso refrigerante é tão bom que até as baratas bebem, né? Então, Bebe assim, o nosso e não da concorrência. Isso, né? Então nós vamos recolher o seu refrigerante, vamos fazer um laudo para saber como o bicho foi parar lá dentro. Aí vão descobrir que a garrafa foi aberta, foi danificada, porque tem até na internet a técnica de abrir sem quebrar o lacre, né? É só procurar. A maldade tem de tudo também na rede. E aí a empresa vai te dar um laudo, depois de um tempo, olha, a barata entrou porque você colocou, e vai te dar um refrigerante apenas. Aquele que você... Então, não vale a pena ter o mesmo. trabalhão de pôr a barata dentro do refrigerante para ganhar um refrigerante. Exatamente. Então, aí, nesse aspecto da alimentação, da fraude, acabou. Né? Agora, bens duráveis, né, como uma geladeira, um fogão, um carro, não sei o que, um computador, você precisa de assistência, precisa de pós-venda. Se você não dá, não garante, né, as pessoas vão para o Reclame Aqui. Não tem nem como manter uma imagem boa da empresa. Não tem como manter a imagem boa. Hoje, por exemplo, o setor de reclamação líder é sempre o setor de telefonia celular. Ah, Sim, esse é impressionante. top. E não tem nenhuma melhor que a outra, é tudo ruim. Não, É verdade. É impressionante. Você não tem nem poder de escolha. Não, você tem que escolher a ruim, a menos ruim e a top ruim. Né? É isso que você tem no ranking mercado. inverso, né? Por quê? Porque geralmente não se dá muita condição do consumidor, do cliente, reagir às arbitrariedades que a própria empresa faz muitas vezes, né? E aí, Paulo, a gente entra num conceito onde as empresas elas mostram uma imagem, algumas, né? E tem sido buscado por um consumidor mais exigente quanto ao bem-estar do mundo, conservação da natureza, e a gente entra num conceito de responsabilidade social. Né? A gente vê diversas empresas aí que se você tirar um produto dela da prateleira, ao mesmo tempo você está plantando uma árvore. Muitas dizem isso, principalmente as do ramo de limpeza, né? As dúvidas por quê? Né? Paulo, essa questão de comunicação empresarial na internet com esse olhar para a responsabilidade social, que a gente sabe que a responsabilidade social não é somente preservação da natureza, né? A gente tem a responsabilidade social junto aos clientes internos, também os funcionários. Sim. Mas vamos ver essa questão da imagem da empresa aí. Então, as empresas percebem, já têm percebido ao longo do tempo, que se não existir mundo, planeta, não vai existir empresa. Não vai ter pra quem vender. Não vai ter pra quem vender. É meio lógico, É meio lógico, né? Então, assim, se as pessoas também forem paupérrimas, miseráveis, não adianta Ninguém ela vai querer comprar. vender porque ninguém compra. Né? Então, assim, a empresa, que por mais que a gente pense, não, ela só quer lucro, ela é malvada, né, não sei o quê, não é isso, né? A empresa, ela tem a missão dela, tem os valores, né, tem uma finalidade importantíssima, econômica, social, a cumprir em todo o mundo capitalista, no mundo todo, né? Então, as empresas percebem que quanto melhor, no geral, melhor para ela também, Sim. né?
que essas questões ligadas ao meio ambiente muitas vezes envolvem governos, né, envolvem interesses de setores que são setores altamente poluentes, Sim. né, setores principalmente ligados à questão dos combustíveis, petróleo, esse tipo de coisa, né, e muitas vezes não se consegue uma legislação mais satisfatória em termos globais. Mas no dia a dia da empresa, ela tem que estar preocupada com essas questões. Com água, porque se acabar a água, ela não produz mais. Não. Né? Então ela tem que estar preocupada com a água, tem que estar preocupada com o entorno dela. Né? Hoje muitas empresas desenvolvem ações sociais nas comunidades ao seu redor, né? Porque é importante que o entorno da empresa seja bom, né? Que as pessoas cheguem lá para trabalhar, né? E não sejam assaltadas, mortas, sequestradas no caminho. Né? Então, assim, quanto melhor, é melhor para as empresas. Tirando o banco, né? Que quando pior estiver, melhor, porque os juros aumentam. Né? Hoje o juro do cheque especial já está em 400%. É uma outra dinâmica. É uma outra dinâmica de mundo. Né? É uma outra dinâmica de mundo. Mas mesmo assim, os bancos, com essa questão da digitalização, né? Do autoatendimento, né? Que daqui a pouco você entra no banco, não existe mais gente no banco, né? Não. Só existe caixa eletrônico. E é o Huaweizinho perguntando, posso ajudá-lo? Aquele negócio. E olhe lá, né? Mesmo assim, tem a questão das transações digitais que vão eliminando papel, né? Hoje talão de cheque já é uma coisa quase de museu, né? E muitos são feitos com papel reciclado, né? Então, assim, essa questão das empresas sem papel também, importante. Muitas empresas estão desenvolvendo sistemas totalmente digitais para evitar a circulação de papel internamente. Então, assim, são ações importantes, só que são ações que precisam ser bem comunicadas para as pessoas. Né? Porque eu prefiro consumir alguma coisa que seja ambientalmente correta do que algo que não seja. Né? Sim. Então eu preciso saber disso. Né? E as empresas têm que comunicar, só que tem que comunicar a verdade também. Né? Não adianta falar que faz e não faz. Isso mostra uma relação com a imprensa e a publicidade, né, Paulo? Sim, sim. Então como é que, vamos falar um pouquinho desse contexto, a relação da comunicação empresarial com a publicidade, com a imprensa. O principal, acredito que a principal mensagem a se passar é a credibilidade da empresa, não é? Manter uma boa relação com o seu público externo. E fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Então, são duas ferramentas importantes que também são utilizadas para a questão da imagem da empresa e o diálogo com os seus públicos, né? A publicidade é uma forma mais explícita da empresa falar bem de si própria. Sim. Né? Porque ela vai pagar a veiculação de um anúncio, né? Ou seja, e esse anúncio sempre vai ser favorável a ela. Né? Então, o meu sabão sempre vai vender, vai lavar mais branco, né? Então, né, sempre o meu refrigerante faz mais bolinha que o seu. Sim, sim. Né? Então, essas coisas todas. Isso me lembra daquela música do Ultraje, como é que é o meu chiclete, a bolha do meu chiclete, esqueci. Não, o chiclete que você mastiga ele não é igual ao meu, é verdade. Me então, sempre na publicidade, o meu produto é melhor que o da concorrência, tem outros valores, né? A publicidade ela é baseada na sedução, né, Paulo? Ela é persuasão, né? Persuasão. Você levar alguém a comprar alguma coisa. É isso, vai lá, a publicidade é imperativa, né? Vá, compre, adquira, né? Então, assim, ela leva o que é que você consuma realmente. Lá, o jornalismo já não é, porque as assessorias de imprensa, elas tentam buscar noticiário favorável à empresa de forma gratuita. Ou seja, falando para o jornalista, para a televisão, para a rádio, para o jornal, para a revista, de que olha que legal isso na minha empresa. Valeria uma matéria para você divulgar a minha empresa, isso é bom para todo mundo. E aí não entra dinheiro, muitas vezes, né? Apesar que o jornalismo já está indo por caminhos mais estranhos, já vendendo conteúdo também. Sim. Né? Hoje a internet faz muito isso, só que ela avisa, ela coloca lá em cima que é uma coisa paga, né? Isso também é importante, o leitor saber que aquilo está sendo pago pela empresa, está sendo pago pela empresa para falar bem, né? Mas também tem uma coisa que é tranquila, né? Por isso que a publicidade tem que trabalhar com a ética, o jornalismo tem que trabalhar com a ética, porque a mentira ela não resiste. Não adianta eu colocar um anúncio maravilhoso, falar que um produto meu sabão lava mais branco que o seu, que aí todo mundo vai comprar. Na primeira lavada desfaz a roupa.
Pois é. Ela vai tão branco que ela fica tão- transparente, você não vê exatamente, mais, forte, você não acha exatamente. mais, É um né? éter, né? Então, você vendeu uma vez só. Não adianta colocar mais propaganda. Você vendeu uma vez só e não vai vender mais. Porque a realidade, ela não se sustenta, né, pela publicidade. O que é real. Você vai criar a fantasia, o sonho da pessoa comprar tal coisa, tal. Ela vai comprar, ficar maravilhada, vai gostar, tal, e vai usar o produto. Se for bom, ela continua comprando. Se não for, ela não vai comprar mais. Né? Porque hoje também você tem milhões de possibilidades de comprar a mesma coisa, por preços diferentes. Por diversos países. Em diversos países. Né? Porque, quem, por exemplo, há momentos que, uma chamada que inesperada. é uma chamada inesperada. Vai gerar um reclame aqui. Senhoras e senhores. Vai gerar um Temos reclame nossa aqui. Como é que pode isso? Continue, Paulo. Ah, Foi apenas um alarme. porque assim, você tem no mercado milhões de opções de consumir produtos muito similares. Sim. Né? Por preços também similares, preços mais baratos. Hoje, por exemplo, as próprias redes de supermercados têm as marcas próprias, Sim. que são tão boas quanto as marcas referências mais caras. às Algumas vezes melhor, né, Paulo? Algumas vezes melhor, com Algumas preço vezes, mais baixo. Dependendo do produto, consegue até Aí ser você vai melhor. ver quem fabrica é o mesmo fabricante do produto mais caro. Pois é. Que você gosta, você vai, é mesmo fabricado pela mesma pessoa. Pois é. Entendeu? Então, assim, o consumidor sabe disso, não é besta, não é bobo. Então não adianta fazer uma propaganda linda, maravilhosa, que achar que vai enganar, porque não engana. Não engana. Entendi. Não engana. Paulo, eu estou muito enganado ao afirmar que a comunicação empresarial ocorrido internamente na empresa reflete na externa? Reflete. Porque não adianta nada você falar para o público interno uma coisa se o teu colaborador está na rua falando outra. Sim. Os discursos têm que, né? E muitas vezes as pessoas vão atrás das pessoas que trabalham os bem, interesses que- são diferentes, porque assim, qual é o interesse do colaborador? O interesse do colaborador é ter um emprego, se for um emprego com estabilidade, alguma estabilidade é melhor, não é à toa que todo mundo procura concurso, Sim. né? Porque quer a coisa do estável. Então, o que o colaborador quer? Ele quer ter um trabalho que seja estável, que tenha uma remuneração Que digna ofereça uma qualidade de vida e também. que ele possa manter sua família com aquilo. Né? E que ele sabe que todo mês lá vai receber seu salário, vai trabalhar, tudo bonitinho, tudo certinho. Esse é o interesse dele. Né? Então, se a empresa fizer tudo direitinho, dar condições de trabalho, pagar o salário, os benefícios, dar o atendimento que ele precisa, assistência médica, tudo bonitinho, ele vai ser feliz da vida. Né? Feliz da vida. O público externo tem outros interesses, que não é o salário do colaborador. Não. Eu quero comprar um produto que produto tenha final. qualidade, bom preço, que tenha pós-venda, que tenha garantia, né? Que tenha garantia. Hoje, por que as montadoras estão dando garantia de 3, 6, 9 anos? Porque muitas vezes você compra até alguma coisa mais cara que te dê uma garantia maior. Sim. Né? Então, se eu tenho um carro que custa 80 mil, que me dá 1 ano de garantia, pô, eu posso perfeitamente ir lá tentar comprar o de 90 que me dá 6 anos de garantia. Sim. Olha a diferença. Né? Isso é uma tranquilidade imensa. Porque dependendo do que acontecer, esses 10 mil de diferença eu vou pagar em conserto depois. Com certeza. Porque Às você vezes sabe até mais que caro. tem aquela coisa que só acontece com o consumidor, né? Tipo assim, tem 3 anos de garantia. 3 anos e um dia começa a dar todos os defeitos possíveis. 3 anos imagináveis. exato, né? 24 começa horas. a quebrar tudo. Meia-noite e né? já começou a quebrar tudo. Né? E são coisas que acontecem com todo mundo, né? Não é só comigo, com todo mundo. Isso assim. é que é obsolescência programada, hein, bicho? Mas porque os produtos têm exatamente a vida útil dele. Não dá para fazer milagre, né? Então, assim, os interesses do público interno são diferentes do externo. Mas você tem que trabalhar os dois. Porque não adianta nada, né? Eu ter o público interno triste, né? Chateado na porta da empresa, batendo panela, com faixa, não sei o quê. Porque isso vai refletir no público externo. Vai refletir no público externo. Não tem jeito. Né? E aí você fala assim, pô, eu vou comprar nessa empresa que usa trabalho escravo, por exemplo. Há um tempo atrás, várias empresas aí, inclusive do vestuário, Sim, foram denunciadas por trabalho escravo. Eu não compro porque, primeiro, não tem tamanho de roupa para mim nessa loja. Eu já não tenho idade para usar aquele tipo de roupa. Né? Não tem tamanho nem idade.
porque é roupa para gnomo. Né? Pra mim já seria, né? Então, para você. Mas então, eu sou um gnomo. Eu não vou comprar de uma loja que tem trabalho escravo, gente. É verdade. É uma questão de ser humano, sabe? Não é possível. Eu vou comprar porque é mais barato que ser escravinho que faz. Não é possível que alguém pense assim, né? E aí você vai queimando a empresa, né? A empresa tem que vir a público, tem que desmentir, tem que não fazemos falar, isso. ou então tem que arrumar toda a casa. Não, eles não fazer são tudo escravos, a gente direitinho, apenas não paga. né? Você vê, até naquela loja lá chique lá de São Paulo que fechou, É, né? a tal da, como é que é? A das Lu. Isso. Tinha produto da China lá, no meio daquelas coisas pois todas. é. Quer dizer, né, é difícil, né, você sustentar uma empresa com práticas desse nível. Não tem condição. Não tem condição. Apesar que, Paulo, tirando a parte de trabalho escravo, acho que tudo hoje em dia é feito da China. Às vezes eu fico... O mundo é feito na China, Eu fico né? procurando o meu selo em mim, né? Onde é que tá o Made in China? Porque é praticamente tudo feito Tem, na China. o mundo é feito na China. A China está em crise agora, pode ser que... Por isso que o mundo também O mundo começa tá em a ficar crise. complicado, né? Mas agora veja que interessante, é tão importante a comunicação, mas a comunicação não dirige a empresa. Não. Então, ela tem que dizer para quem dirige, ó, tá certo, tá errado, faz assim, faz assado. Né? Por isso que o setor de comunicação, quando existe na empresa, ele é ligado a quem dirige a empresa. Ele não está subordinado a mais ninguém. Né? Ele está lá ligado à direção da empresa, à presidência, enfim, a quem decide, porque é estratégico. Né? Então, a comunicação, quando bem feita, tem que orientar a direção da empresa. Né, orientar. O que aconteceu, por exemplo, aqui em Santos, na explosão aí dessa empresa no bairro da Lemoa, que ficou conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, que a empresa não se manifestava. Você entrava no site da empresa, tinha lá umas notinhas oficiais de 2, 3 linhas, mas que não diziam nada. E você vendo aquele fogo enorme, Tá aquela pegando coisa foguinho lá, toda. Você fica desesperado que vai explodir tudo. O cientista tem essa coisa internamente que um dia vai tudo explodir. É impressionante. É uma contagem regressiva. Ele acha, né? não, porque se explodir lá vai explodir todo mundo, vai... É uma contagem regressiva. Que E todo mundo estava com medo daquele episódio. Sim, mas e a empresa não se manifestava. Não falava, estamos fazendo isso, fazendo aquilo, erramos, não erramos. E tem um ramo dentro da comunicação que a gente chama de comunicação de risco. Certo. Ou seja, a comunicação ela deve agir quando está tudo bem, quando está tudo mal, principalmente ela deve agir. Né? Então, quando uma situação de crise, né, uma situação onde aconteceu um acidente na empresa, morreu um monte de colaborador, ou um produto estragado que danificou, prejudicou a saúde dos consumidores, tal, não sei o quê, você tem que agir imediatamente. Né? Tem que agir imediatamente. E é aí que a gente chama de comunicação em crise. Né? E aí é importantíssimo a empresa tomar uma série de medidas para estar acalmando o mercado, as pessoas, os consumidores, para a coisa não piorar. É responsabilidade dela, né, Paulo? É responsabilidade dela. Foi ela que gerou ou foi por motivos ligados a ela, né? Então enfim, mas ela é responsável. Exatamente, exatamente. Paulo, a nossa conversa, o nosso papo digital está excepcional, mas infelizmente o nosso tempo é curto e chegou ao fim, né? Mas, Paulo, por favor, suas últimas considerações no programa. Eu quero agradecer aí o Alan, o Lucas, o Estênio, né, que ficou ouvindo esse monte de coisa, né, e está mantendo a sua saúde mental em dia. Isso é importante. A Natasha, aqui também, assistindo o programa, querida Natasha, já de longa história. Eu queria agradecer e dizer que essa conversa é muito importante, porque as empresas precisam se conectar à internet definitivamente. Esse negócio de não ser 100% não resolve. Não tem volta. Não tem volta. E elas têm que fazer isso com ética, com profissionais adequados e entender que a comunicação é vital para o negócio dela. Então vamos para o nosso bloquinho musical final. Vamos lá, Estênio, dá o play. Pois é, senhoras e senhores, você acabou de escutar Paul McCartney com Appreciate. Esse foi o Papo Digital dessa semana com Paulo Bornstein. Conversamos hoje sobre comunicação empresarial. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado pela presença, Natasha, por ter prestigiado o nosso programa. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Estênio. Abraço, até a próxima semana e aproveite o feriado de 7 de setembro. Lembrando que a gente volta no dia 15. Abraço. Tchau, tchau. Beijo.
Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.